E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. Eu peguei esse negócio de fazer live e agora, né, semana inteira aí com live para fazer. Mas eu queria dar uma boa noite aqui para vocês. Boa noite para quem tá chegando. Espero que vocês fiquem aqui comigo até o final dessa live. Muito obrigado por estarem aqui, né? Dentre tantas lives que tem hoje por aí, né? Parece um Netflix da vida com tanta live. E vocês estão aqui no Vida de Advogado. Obrigado pela presença aí, que vocês fiquem até o final. Na live de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é a questão da pandemia e o exame da OAB. Como que ficou essa situação do exame de ordem durante agora a pandemia, né? Todo mundo sabe que durante o ano tem vários exames da OAB e a gente vai falar aqui na live. Então, como que ficou essa questão, né? E antes de eu chamar o nosso convidado para participar da live, eu queria dizer para vocês que essa semana eu tenho mais 3 lives para serem feitas. Uma, inclusive, é com o nosso convidado, que vai ser dia 27 às 18 horas. Eu vou falar um pouquinho sobre o início da minha profissão. Depois eu tenho uma no dia 28 com umas meninas que elas formaram um canal chamado Advogadas do Futuro, que é muito interessante, muito bacana, e a gente vai falar exatamente disso, sobre advogados do futuro. E depois eu tenho no sábado a outra live do Vida de Advogado, que é sobre dress code na advocacia. Eu chamei uma amiga minha, que é uma consultora de moda, a Fabiana, e ela vai vir falar aqui pra gente sobre dress code na advocacia, tanto masculino como feminino. E depois eu vou fazer uma outra live no domingo, se eu não me engano, falando sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Então, uma semana só de live praticamente, né? Tô ficando maluco. E eu vou chamar agora então o nosso convidado, que é o Dr. Edson Pinheiro, aqui de Itu. Ele é advogado e presidente da comissão da Jovem Advocacia, aqui de Itu. Então eu vou chamá-lo para participar da live com a gente. Novamente, boa noite, obrigado aí pela participação de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Pelo Instagram temos 2 promoções rolando. Boa noite, Edson. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Tudo jóia com o doutor? Joia, e você? Eu também, correndo que nem um maluco, mas tudo bem. Bacana. Bom, Edson, novamente é um prazer estar falando aqui com você, viu? imagina, eu que agradeço. Foi graças a você que eu comecei a fazer live e desembestei a fazer live agora toda semana, porque antes a primeira live que eu fiz foi contigo e eu fiquei morrendo de vergonha, deve ter ficado horrível. Não sabia nem como fixar o celular direito para fazer a live. Se eu deixava o celular perto do roteador, se eu deixava longe. E ficou uma beleza. Daí depois eu peguei gosto pelo negócio e até criei um cenário aqui atrás, já está tudo Bacana. direitinho. E toda terça e sábado estou eu fazendo live e sendo convidado para outras. Inclusive por você, né? Tava falando pro pessoal que vai ter uma dia 27 às 18 horas. Quinta-feira agora. Teve uma hoje e daí vai ter a próxima que é comigo, é isso? Isso mesmo. Então, Posso até e aproveitar a oportunidade aqui para divulgar para a galera, né, pode, quem está fica à acompanhando. vontade. Bom, como o Dr. Rogério falou, né, sou presidente aqui da Jovem Advocacia, a comissão da Jovem Advocacia daqui de Itu, e logo no início da pandemia, né, vários projetos nossos presenciais acabaram, assim, tendo que ser cancelado, adiado, suspenso, né? E aí surgiu essa ideia de fazer essas lives, entrevistar vários advogados aqui da nossa região, justamente para buscar as experiências, as trajetórias desses advogados, né? Para os jovens advogados e principalmente para os estudantes. Então essa foi a nossa ideia de manter ainda viva, né, esse convívio com os advogados e trazer essa experiência dos advogados mais de carreira, né, mais experientes, né, divulgando aí todo esse trabalho e trajetória deles. Hoje foi com o Dr. Cláudio, um advogado muito conhecido aqui na cidade, e quinta-feira vai ser com o Dr. Rogério Gimenez, aí
A gente vai bater um bate-papo bem bacana. Dessa vez eu não vou ficar tão envergonhado como eu fiquei da outra, eu já estou acostumado. E o Edson, eu estava falando para o pessoal que. Eu já falei para o pessoal o tema da live, né? Que a gente vai falar mais você sobre o exame da OAB, como que ficou essa questão durante a pandemia. Então, se você quiser se apresentar aí para o pessoal que não te conhece e introduzir um pouquinho sobre o assunto, fique à vontade. Sim, então, bom, volto a agradecer novamente pela oportunidade de estar conversando com você. Sempre uma honra. E, enfim, para quem não me conhece, eu sou Nelson Pinheiro, eu sou advogado. Já vai fazer já uns 2 anos e meio que a gente fez. Como disse, ainda agora sou presidente da Comissão da Jovem Advocacia, né? E o tema de hoje vai no intuito de um projeto que eu venho aí me empenhando, né, desde o início da pandemia, desde fevereiro, março aí. E o intuito desse projeto é justamente ajudar os estudantes, bacharéis em direito, a serem aprovados no exame de ordem, né? Não sei se você vai perguntar isso, mas já vou adiantar o porquê surgiu essa ideia de projeto. Eu vou perguntar. Na verdade, eu tenho umas perguntas para te fazer antes. Eu não tinha nenhuma, mas daí eu fiquei aqui parado esperando para dar o horário e fui fazendo algumas perguntas aqui que já estavam na minha cabeça, eu pus no papel para eu não esquecer. Sim. Mas eu vou te perguntar sobre esse seu projeto. Tá, então já manda bala já, pode perguntar. Me diz uma coisa, quando eu fiz o exame, eu confesso que eu não lembro, porque eu fiz o exame da OAB já faz muito tempo. E na época, eu não lembro quantos exames que nós tínhamos no ano. Agora, atualmente, nós temos quantos exames da OAB durante o ano? São 3 exames durante o ano, Hum. tá? Tanto questão de primeira e segunda fase, tá? Então, normalmente, os exames iniciais começam ali entre fevereiro, março, tá? De primeira fase, e a de segunda fase ali entre abril e maio. Aí, no meio do ano ali, entre junho e agosto, primeira e segunda, e no final do ano ali, entre outubro a dezembro, tá? É sempre assim Então, escalonado. e esse ano, com essa pandemia, nós tivemos quantos? Um exame? Então, o que aconteceu nessa pandemia? Vamos lá. Tivemos a primeira fase do 31º exame no final de 2019, né? E a segunda fase ocorreria, até coloquei as datas aqui, só para você ter uma noção da quantidade de adiamentos que ocorreu, né? A segunda fase do 31º. Ele ia ocorrer no dia 5 de abril de 2020. 5 de abril de 2020. Mas, como todos sabemos, né, ocorreu a pandemia, a suspensão das atividades escolares, né, a suspensão das atividades comerciais. E a OAB, para resguardar a saúde, né, dos estudantes, dos candidatos, decidiu adiar a prova para o dia 31 de maio de 2020. Ou seja, do dia 5 de abril foi para o dia 31 de maio. Porém, houve aí sucessivos adiamentos, justamente para a preservação dos candidatos. Então, a data original era de dia 5 de abril, foi para dia 31 de maio, depois foi para dia 28 de junho, depois para o dia 30 de agosto e agora, atualmente, para o dia 4 de outubro. Esse, o quarto adiamento, tá? Da segunda fase. Qual que é, assim, como posso dizer, maior fervor dos candidatos, né? E quando eu falo dos candidatos, tanto aqueles que vão fazer a segunda fase do 31º, quanto aqueles que vão fazer a primeira fase do 32º, né? Não sabem quando vão fazer. Tem a data marcada, dia 4 de outubro. Mas se não ocorrer a segunda fase em outubro, muito provavelmente poderá ocorrer ali entre novembro e dezembro. Como consequência disso, a primeira fase do 32º só ocorrerá ano que vem. E isso vai Nossa. prejudicar muitos candidatos, né? Porque as faculdades elas conseguiram aí se readequar, né, com as aulas remotas, né? E muitos estudantes já estão conseguindo concluir a faculdade, conseguir a conclusão do curso, né, o bacharel. Só que eles ficam aí à mercê do adiamento dessa prova, né, de fazer o exame de ordem, né? Então E, fica aí essa questão. e você acha que vai ser adiado de novo? Ou você acha que será adiado novamente? E se você acha que há algum meio de se promover esse exame, de realizar o exame? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender do exame de ordem, o próprio nome já diz.
exame de ordem unificado, né? Por que unificado? Ele é aplicado, assim, de maneira nacional, federal. Então, o mesmo exame de ordem que a pessoa vai fazer no estado de São Paulo é a mesma que vai fazer lá no estado do Amapá, entendeu? Lá no estado do Amazonas. É o mesmo, ok? Eu digo isso porque temos que analisar a situação de cada estado, né? Até pouco tempo atrás, tinha estado aí que estava na fase vermelha, na fase amarela, na fase laranja, né? E a OAB, ela está de olho nisso daí. Quando eu falo OAB, é OAB federal, falando em estadual. Então, ela está de olho nisso. Só que ela precisa que tenha aí um assentamento no grau de contaminação e de mortes, né, devido da Covid, para que ela tome uma atitude definitiva para a aplicação dessa prova, né? Já cogitaram, já vi, estou acompanhando, muito em razão do projeto, que daqui a pouco eu vou falar, que cogitaram a hipótese de aplicar o exame de ordem em determinados estados que já estão numa fase, assim, de controle da disseminação. Só que acontece, muitos candidatos estariam no prejuízo. Só para título de exemplo, estado de São Paulo, né? Eu fui buscar esses dados. Com base nos últimos 10 exames, o estado de São Paulo equivale a quase 40% dos candidatos que vão fazer a prova do exame de ordem. A gente está falando de quase 50% dos candidatos. E a gente sabe que São Paulo é o estado mais populoso do país, né? Muito dificilmente, São Paulo vai ser assim, um dos primeiros estados a ter um controle na disseminação. Então, haveria um prejuízo muito grande dos candidatos aqui do estado de São Paulo se eles fizessem por último a prova, né? Seria injusto até. Então, assim, houve a cogitação de aplicar essa prova de maneira assim por cada estado, já foi descartada, né? Houve a cogitação de aplicar o exame de forma digital, como acontece, por exemplo, nas provas de CNH, né? Acontece bastante. Só que daí também veio as hipóteses de fraude, né? Enfim, também já tiraram essa hipótese de cogitação. Enfim, no final das contas, recentemente, o Felipe Santa Cruz, que é o presidente do Conselho Federal, né, da OAB, já deu indícios que a prova da segunda fase do exame de ordem foi adiada agora para o 4 de outubro, provavelmente vai ser adiada novamente. E ele cogitou também a hipótese que somente haverá exame de ordem quando tiver o controle definitivo. Esse foi as palavras dele. O que a gente entende por controle definitivo da doença? Quando Depois houver da uma vacina. Exatamente. Quando vai haver uma vacina? Em janeiro? Em fevereiro do ano que vem? Eu Né? acho que em dezembro. Possivelmente. Mas o problema não é só sair a vacina. É todas as pessoas já terem acesso a ela. Né? E já terem sido vacinadas. Então, assim, eu, na minha opinião, e na opinião também de vários professores renomados do mercado aí, preparatórios do exame de ordem, eles dizem que, infelizmente, a segunda fase do exame de ordem, do 31º, não vai ocorrer em 4 de outubro. Justamente para manter aí, resguardar a saúde dos candidatos. E eu falo dos candidatos, né, porque muita gente acha que são só jovens que vai fazer as provas. Mas não, já tem pessoas de idade que vão fazer a prova, tem pessoas diabéticas, que são pessoas de risco, do grupo de risco. Gestantes. Na minha época, quando eu fui fazer a prova, tinha 2 gestantes na minha sala. Né? Então, assim, não é só jovens, tem muitas pessoas do grupo de risco que vão fazer a prova. Então, por isso, essa preocupação da OAB, e até acho louvável essa atitude de eles preservarem. Eu falo louvável porque eu vejo muita gente criticando, por incrível que pareça, a OAB. Vai adiar, vai adiar. Claro que vai adiar. Tem que resguardar, em primeiro lugar, a saúde dos candidatos. E não são só os candidatos, né? São as pessoas que trabalham durante o exame da OAB, né? Desde o porteiro que fica lá no portão, até os fiscais que entregam as provas, né? Me fugiu a palavra agora. Os que ficam dentro da sala acompanhando, que geralmente são... Quando eu fiz a prova, eram juízes que acompanhavam. Agora não é mais, agora é fiscal, né? Da própria... Não é mais juízes. Só tem os juízes que dão uma fiscalizada durante a prova, como está acontecendo. E assim, falando do exame da OAB, você acha que atualmente está mais fácil passar na OAB do que, por exemplo, quando eu fiz o exame? Olha, eu não vou nem considerar na época quando você fez o exame, Rogério. Eu vou considerar da minha, tá? Só para você ter um Não, eu vou parâmetro. te falar. Quando eu fiz o exame, para eu passar na OAB, eu tive que fazer 51 pontos. Para passar na OAB na primeira fase, você tinha que fazer 51, que era metade mais um. E eram Sim. 100 questões. Agora, o número de questões diminuiu e para aprovar também diminuiu, não é?
Sim, são 40. Mas, assim, na minha opinião, e não só na opinião, mas estatisticamente falando, tá? Só para você ter uma noção. Apesar de ter diminuído, né? E não sei se na época que você fez a prova foi a banca FGV ou foi a banca CESP, Eu né? acho que eu me lembre foi que eu me lembro era a FGV. Era a FGV? Perfeito. Né? Então, de uns tempos para cá, ela anda aumentando o nível de dificuldade da prova e a gente percebe isso justamente pelo índice de reprovação, né? Após um mês da aplicação das provas, a própria banca FGV ela emite uma estatística de aprovados, reprovados, número de inscritos, né? Só para você ter ideia, no 28º exame, que foi o exame com maior índice de reprovação da história, cerca de 89% dos inscritos da primeira fase foram reprovados. 89%. Então Esse imagina o exame nível. foi quando? Foi? Foi quando esse exame? Desculpa. Foi final de 2018 para 2019. Foi o que teve maior índice de reprovação. Exatamente. E também um outro exame que foi logo após o meu. Eu fiz o 22º exame. Foi no exame 23, no 23º, também beirou ali aos 85% de reprovação. Aí que vem o motivo. Por que esse índice de reprovação tão alto? Né? Da análise que eu fiz, e também dos professores de cursinho, eles verificaram que as características das questões, né, o modo como elas estão sendo já elaboradas, são diferentes de anos anteriores. Então, por exemplo, muitas questões de ética, não adianta você só ter um conhecimento de ética. Você precisava ter um conhecimento conjunto de ética e direito constitucional. Uma questão, por exemplo, de direito administrativo, você precisava também entender, por exemplo, de direito tributário dentro daquela questão de administrativo. Isso a gente chama de interdisciplinariedade. Então, as questões, elas não exigem só um conhecimento absoluto dentro dela. Você tem que ter um panorama, um conhecimento ali panorâmico de todas as disciplinas, né? Por exemplo, nesse índice de reprovação, né, tanto no 23º quanto no 28º, deu para perceber que o nível de questões de ética, que antes era fácil, né, o pessoal considerava fácil, as questões de ética, teve um nível absurdo, né? O examinador percebeu que as questões estavam ficando meio batidas, né, meio ali já conhecidas. Então, o que ele decidiu fazer? Um exemplo aqui. As questões de ética, para quem está estudando para o exame de ordem, já deve ter percebido que você só precisa estudar 3 leis, né? O Estatuto da Advocacia, o Regulamento Geral e o Código de Ética, né? Normalmente, cerca de 70% das questões de ética, que são 8, tá? 70%, ou seja, 5, eram advindas do Estatuto da Advocacia, né? E as outras 3 era Código de Ética e Regulamento Geral. O que aconteceu nesses exames? O examinador, ele mudou. Cerca de 70% das questões era do Regulamento Geral e do Código de Ética. E apenas 3 do Estatuto. O que aconteceu? Uhum. Os candidatos balançaram, porque eles acabam focando no Estatuto e esquecem de estudar o Regulamento Geral e o Código de Ética, ou não a devida importância, né, para elas. Então, em resumo, conclusão, para encerrar essa parte aqui, o examinador realmente ele está aumentando o nível de dificuldade das questões e principalmente o nível de interpretação de texto delas, né? Então, assim, realmente, hoje o exame de ordem ele está mais difícil, mas ele não está impossível de fazer. Desde que você Uhum. consiga aplicar uma boa estratégia de estudos, você consegue ser aprovado, e eu falo, pode parecer brincadeira, mas de uma maneira até que tranquila. É. O Dr. Edson vai ensinar aqui depois uma técnica de estudo aqui para vocês, quem tiver estudante aí, passar no exame da OAB de primeira. Você devia ter lançado essa técnica antes, né? Mas tudo bem. Eu teria que voltar no tempo, não tem jeito. O Edson, o Augusto, acho que é Augusto, San Augusto, deve ser Augusto o nome dele. Ele fez um comentário aqui que eu acho que ele até tem razão e até seria curioso a gente falar disso. Que o próximo exame, quando for ter a primeira fase do próximo exame, vai bater recorde de inscritos. Porque vai acumular todo o pessoal que não prestou agora, esse ano, por conta da pandemia, com mais aqueles que vão prestar porque estão terminando a faculdade. Então, como que a OAB vai dar conta de tanta gente prestando o exame? Sim. É uma questão que até responder nas primeiras perguntas, que é assim, o exame de ordem, para a própria OAB, ela é custosa, né? Por quê? Ela paga a banca FGV para elaborar a prova, né? Tipo, a banca FGV não aparece de graça.
né? Tem lá toda a estrutura dela para oferecer a prova. Então, a OAB paga a banca para fornecer a prova, paga os fiscais para acompanharem as provas, paga o aluguel dos prédios para aplicar as provas, né? Então, assim, é por isso que, além de resguardar a saúde dos candidatos, né, ela tem que tomar uma atitude definitiva, principalmente porque ela precisa verificar toda essa logística, né? E quando a gente fala logística, é que a gente só vê aqui dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado. Volto a repetir, o exame de ordem é unificado no país inteiro. A OAB ela tem um trabalhão enorme de logística para que ela consiga cumprir com todo esse cronograma de aplicação das provas, né? Então, assim, é bem provável que ela vai ter que aumentar a logística dela para que ela consiga suprir a demanda de candidatos que vão fazer o exame de ordem, né? Sim. Por exemplo, aqui, só para aqui em Itu, né? Normalmente os candidatos aqui da região FAD-Itu, CEUNSP, eles fazem em Sorocaba, né? E lembrando que em Sorocaba a gente tem mais 4, 5 faculdades, né? Então é muito provável que vai ter que aumentar a estrutura do prédio ou até mesmo alocar outros locais para que consiga atender essa demanda. Fazer a prova aqui, né, em Itu, dessa vez. Acho que eles vão ter que Exatamente. colocar em todas as universidades Sim, para poder dar exatamente. conta. E me diz uma coisa, o que você aconselha o pessoal? Prestar a OAB no último semestre ou depois de formado? Acho que um dos piores erros capitais de qualquer estudante é fazer a prova, o exame de ordem depois de formado, né? Por quê? A gente sabe que o exame de ordem, algumas vezes, ele acaba gerando uma pressão psicológica nos estudantes, né? E quando eu falo pressão psicológica, eu digo assim, família, a esposa, filhos, parentes, aquele tio ou tia chata, e aí, já passou na OAB? Não sei o Nossa, quê. Além nem disso, tem fala. os próprios colegas, né, de faculdade. Você vê ali, pô, já passaram e você não, né? Então, assim, primeira coisa, eu recomendo não esperar se formar, tá? Por quê? Durante quando você estiver ali no último ano da faculdade, né, no quinto ano, mais conhecido quinto ano, ou nono ou décimo semestre, né? Primeira coisa, o próprio edital da OAB, da FGV, já autoriza, já torna apto os candidatos que já estão matriculados a partir do nono semestre a fazer o exame de ordem. Então, primeira coisa, se já está apto, por que não fazer? Né? Segunda coisa, a partir do momento que você faz durante a faculdade, você alivia essa pressão de passar logo. Né? Por exemplo, é aquele famoso, se eu não passei agora, eu vou ter outras 2 oportunidades durante o ano. Eu pensei assim, quando eu fui fazer o exame de ordem, eu ainda estava na faculdade. Né? No meio daquela loucura de TCC, caderno de prática, provas finais, ainda estava estudando para o concurso do TJ. Falei, quer saber? Eu vou fazer. Por quê? Se não der certo, eu ainda estou na faculdade, né? Não tem a pressão de, você não vai passar, né? Já terminou a faculdade. Então, você fazendo ainda na faculdade já alivia a pressão. E ainda te dá outra oportunidade de você fazer durante o decorrer do ano. Né? E, então, assim, regra número 1, faça durante a faculdade. Porque você já está apto e alivia muito a pressão para que você faça a prova. Até porque, para encerrar, muitos candidatos vão muito preparados para a prova. Porém, eles acabam escorregando ali na hora H justamente pelo nervosismo. Eu tenho 2 colegas, assim, que eles são brilhantes. Durante o ano eu acompanhei eles, tipo, tiravam cada notão, assim, sabe? Falava, caramba, isso daí vai passar de primeira. Fez a prova e não passou. Por quê? Quando eu fui conversar com ele, eu vi, Edson, minha família pressiona muito para eu passar. Então, a pressão, eu acho que é um dos inimigos número 1 do candidato que vai fazer o exame de ordem. E é essencial que ele faça durante a faculdade para conseguir diminuir essa pressão. E uma outra dica, até um conselho assim bem mais pessoal, Manda. faça a inscrição no exame de ordem e não conte para ninguém. Conte para ninguém. Não conta nem Boa. para o namorado, para a namorada, para o pai, para a mãe, para o filho. Conta para ninguém. Faça a inscrição, estude, né, durante a faculdade, porque daí se alguém perguntar, você fala, eu estou estudando para a prova. Né? Você não precisa justificar que você está estudando para o exame de ordem. Né? Era o que eu fazia, eu fiz isso. Eu fiz a minha inscrição no exame de ordem, eu estudava que nem um louco, minha mãe falava, nossa, por que você está estudando tanto? Eu falei, amanhã prova, TCC. Aí chegou no dia da prova, eu falei, vou fazer o exame de ordem. E fui fazer. Entendeu? É, isso é uma boa. Eu, quando prestei o exame, eu não fiz isso que você falou. Daí, toda vez que eu chegava em casa, tinha acabado de fazer a prova, eu entrava em casa, a primeira pergunta era, e aí, como foi? Aquilo, tipo, sabe, acabava mexendo comigo. Eu me sentia responsável em passar.
Eu Sim. senti aquela pressão de tipo, nossa, eu preciso passar nisso logo, né? Tipo, e tanto é verdade que eu só passei mesmo, quando eu passei, foi a última vez, eu falei, ó, agora vai ser a última vez que eu presto esse exame. E eu fui assim, no maior relaxo, falei, agora vai ser o que for, se não passar, eu vou fazer outro curso. E foi quando eu passei, foi quando eu fui totalmente desencanado. Então você tem razão. E você passou de primeira. Sim, de primeira. Tá. Então, eu suponho que você tenha criado aí um método de estudo rigoroso aí que você mesmo adotou para si mesmo. E agora Sim, você está trabalhando num projeto voltado a esse método de estudo que você mesmo utilizou para passar na OAB. Então, eu queria que exatamente. você falasse para o pessoal aí um pouquinho mais sobre esse seu projeto. E conforme você for falando aí, eu vou te cortando. Desculpa, até às vezes eu corto, mas é porque é, não vem o negócio na cabeça e daí se eu não falo na hora, acabo fugindo, enfim. Mas conta aí pra gente desse seu projeto. Bom, vamos lá. O método que o Rogério aí comentou é que, assim, na época, eu fazia estágio no fórum, à tarde, tinha faculdade à noite, e de manhã ainda ajudava meu pai no trabalho dele. Ou seja, eu não tinha praticamente tempo para estudar. E fora que ainda tinha que fazer coisas da faculdade. Eu pensei assim, eu vou arriscar. Vou estudar para o exame de ordem, porém eu preciso otimizar esse tempo. O que seria otimizar? Enxugar, né, o máximo possível. Quando eu peguei o edital da banca FGV, eu vi lá que não tinha um conteúdo programático como tem nos editais do concurso público. Né? Para quem está assistindo, só para entender, por exemplo, lá no edital da OAB tem lá direito constitucional, ética, filosofia, direito tributário, mas não esmiuça o que cai dentro de cada uma. Ao contrário dos concursos públicos. Então, o que, que eu fiz? Peguei na época os últimos exames de ordem, vi os assuntos que mais caía de cada disciplina e só estudava aquilo. Além disso, eu selecionei pelo menos 12 disciplinas para estudar, sendo que são 17. Então, praticamente ali, eu excluí as 5 disciplinas, que eu não tinha afinidade nenhuma, peguei as 12, peguei os assuntos que mais caíam, montei um cronograma para estudar durante 90 dias, cerca de 3 meses, que é um tempo que eu considerei razoável para mim. E isso, um tempo considerável de tempo, de meses, e durante 2 horas ao dia. Eu consegui separar 2 horas diárias para estudar. Enfim, nessas 2 horas diárias, eu separava 1 hora para uma disciplina, e dentro dessa 1 hora fazia uma leitura de 30 minutos da lei, né? E 30 minutos para resolver questões. Eu partia para uma segunda disciplina, mesma coisa. Lia a lei e 30 minutos para resolução de questões. Aí você fala assim, nossa, Edson, mas só 2 horas não é pouco? É isso que eu estava Assim, pensando. pode parecer pouco, né? Mas o que, que acontece? Eu percebo que muitas vezes as pessoas estudam e elas acabam tendo muitas distrações durante o estudo. Então, o que, que eu fazia nessa época? E eu confesso que eu tento hoje voltar ao Edson de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. O que, que eu fazia naquela época? Juro para você, Rogério. A partir do momento que eu começava a estudar, eu desligava o celular, tirava a bateria, entregava para minha irmã, fazia isso, que minha irmã ficava em casa na época. Aí eu entregava para ela e falava assim, ó, fica com a bateria e só me entregue depois do almoço. Que daí é quando eu ia para o fórum. Né? E eu Uhum. fazia isso. Por quê? Porque senão ali, durante o estudo, você termina uma disciplina, você quer dar aquela fuçada no Facebook, você quer dar uma fuçada no Instagram. Isso tira a concentração. Né? E você tirando todas as distrações de perto, você consegue ter uma produtividade maior e um foco maior. E fora que, quanto menos tempo você utiliza para estudar, mais foco você dá para aquilo. Eu vejo muita gente, eu tenho 12 horas por dia para estudar. Eu tenho certeza absoluta, com perdão no pleonasmo, que essa pessoa que tem 12 horas por dia, ela só consegue reter aquilo que ela estudou cerca de 2 ou 1 hora. Entendeu? Ao Uhum. contrário que o estudante só tem 1 hora para estudar e consegue absorver muito mais. Né? Enfim, então criei esse cronograma de 90 dias, estudando 2 horas diárias, separando 2 disciplinas por dia, lendo lei e resolvendo questões. Edson, e por que lendo lei? 90% da prova da OAB, 90%. E eu não falo isso de besteira. Eu vi os últimos exames, vários cursinhos também trazem essas estatísticas. 90% da prova da OAB se baseia em lei seca. Sim. Então, para que você vai estudar súmula, enunciado, doutrina? Não tem motivo para você ficar focando em algo que não cai muito. Né? Você tem que focar na lei seca.
Então, meu melhor amigo foi o Vadimé, tanto para a primeira fase e principalmente para a segunda, né? Resolvendo questões, mas muitas questões. Né? Ah, e outra coisa, para encerrar aqui, nada de computador. Né? Era tudo à mão. É que eu não trouxe aqui, mas quem for na minha página do Instagram, do perfil do Instagram, Qual a eu sua tenho, página? Deixa aí. que é Método Pinheiro OAB. Eu tenho uma postagem lá onde tem uma postagem que eu coloquei os mapas que eu montava na época. Montava à mão. Isso é bom para que você consiga memorizar melhor a matéria do que você digitar ali, né? Porque você consegue trabalhar uma parte do seu cérebro chamado hipocampo. E que esse hipocampo, trabalhando de forma, resolvendo questões, anotando à mão o que você deixou ali de principal, que você estudou, e principalmente revisando aquela matéria de maneira periódica, quando eu falo periódica, semanal, quinzenal e mensal, que é isso que eu coloquei no meu cronograma, foi praticamente o meu mapa da aprovação. Né? Ou seja, em 90 dias, estudando 2 horas diárias, consegui ser aprovado. E esse seu cronograma, ele já está, você já está comercializando isso ou você está, por enquanto, só divulgando? Sim, na verdade já divulguei e já fiz o primeiro lançamento dele. Né? Eu vou explicar bem resumido como que eu fiz. É o seguinte, na época, quando eu fiz o estudo, tinha um outro colega que também estava estudando para a OAB. E ele também tinha esse mesmo problema, digamos, que era a falta de tempo para estudar. Daí eu falei o seguinte, eu tenho um cronograma aqui, né? Estuda por ele e veja o que você consegue, né? Enfim, ele utilizou meu cronograma, ele estudou e no final das contas passou, né? Ele falou, ele veio falar comigo, Edson, eu acertei 42, nossa, eu estudei assim, segui a risco o cronograma, deu certo, né? Enfim. Falei, caramba, no final das contas eu percebi que eu tinha validado aquele cronograma, É né? tipo a vacina. Exatamente. Daí eu pensei assim, eu preciso validar ele comercialmente, né? Para trazer resultados sociais, uma prova social. Então eu acabei lançando ele agora, dia 3 de agosto, né? Fiz um lançamento que a gente chama no marketing, né, digital como lançamento meteórico. Já tive aí algumas pessoas que já compraram, aderiram ao cronograma, né? Foram Uhum. cerca de quase 10 pessoas. Aí acabei fechando porque eu quero ter um controle dessas pessoas, né? Então eu vou acompanhá-las, né? Durante os 90 dias, quando elas estiverem estudando, seguindo o cronograma. Então eu vou ser um tipo de um mentor delas, para ver se elas vão seguir exatamente o cronograma, com todo o estudo diário, semanal e quinzenal e mensal, com a resolução de questões, para no final das contas verificar se elas vão ser aprovadas, né? E elas sendo aprovadas, aí sim, mais para frente, lá para o final do ano, eu pretendo relançar novamente, mais robustecida. Por quê? Esse produto, ele é composto, além do cronograma, ele não é um simples cronograma. Vem além do raio-x de cada disciplina, então eu faço um raio-x, uma análise pormenorizada de cada disciplina. Além disso, vem um curso de ética, né, que para mim a disciplina de ética é a disciplina mais importante para quem quer ser aprovado no exame de ordem. Né? E além disso, vem com apostilas, né, que eu mesmo montei, com os conteúdos que eu considero mais importantes para aquela pessoa que vai estudar aquela disciplina naquele dia. Né? Então, por exemplo, ela vai estudar direito constitucional. Né? Então, ao invés de ela pegar todo o artigo 5º, estudar, ler todo o artigo 5º com seus 75 incisos, eu coloco na apostila o que exatamente ela deve estudar. Ou seja, o que mais cai e o que mais o examinador gosta de colocar nas questões. Então, em resumo, esse que é o método. Já lancei, já estou acompanhando essas pessoas. Mais para frente, eu vou lançá-lo novamente. E já vou deixar aqui até um recado aqui especial, que mais para frente já estou montando um curso de segunda fase de Direito Civil, que foi a que eu fiz. Né? Eu achei Então, que você fosse falar que você ia dar um desconto para quem fosse do Vida de Advogado. Um cupom de desconto. vamos conversar sobre isso. É porque, assim, como não só... assim, eu Tô sou o... brincando, tô brincando, tô brincando. Relaxa. É que assim, eu monto produto, só que tem uma equipe, né? Eu contratei um pessoal Sim. que cuida toda a parte de lançamento, do design do produto. E pensamos também, principalmente, na questão do valor, como ele vai ser vendido e tudo mais. Então, por enquanto, decidimos, assim, trabalhar somente com as pessoas que compraram, né? Obviamente, mais para frente, né? Vamos lançá-lo novamente. E por que não com desconto para o pessoal aí do Vida de Advogado? E, o Edson, e a pandemia acabou atrapalhando seus planos também, né? Não só os seus, de todo mundo,
mas principalmente o seu, porque o seu produto você só vai ter uma noção se ele está surtindo em aprovação dessas 10 pessoas depois que elas prestarem o exame. E o exame da primeira fase vai ser só no ano que vem. Provavelmente, corre esse risco. Então, como eu falei, essas pessoas que compraram, eu estou acompanhando, conversando com elas uma a uma, né? E assim, elas me perguntam, Edson, eu devo começar a estudar agora? Né? E eu falo, sim, você deve estudar começar agora. Sim. Não espere a prova da segunda fase ser realizada, por quê? A OAB já deu indícios que a partir do momento que realizar a prova da segunda fase, né, posteriormente, ato contínuo, ela já vai abrir inscrição para a primeira e provavelmente no período de um mês já vai ser realizada a primeira fase. Sendo que num calendário normal, né, a partir do momento que realiza a prova da segunda fase, tem cerca aí de quase 3 meses para fazer a primeira fase, né, para estudar. Então eu disse isso para eles, digo para quem está estudando para o exame de ordem, não pare de estudar. Mas daí muitos candidatos falam, mas Edson, nossa, mas é ruim, desmotiva, né? Porque você não tem uma data para estudar. O que eu aconselho? Pelo menos não pare. Estuda pelo menos meia hora por dia. Para que você não atrofie, entendeu? Não fique enferrujado. Né? Eu vejo muita gente parando de estudar. Quando volta, até pegar no embalo, que a gente diz, já chegou a prova e não conseguiu estudar todo o conteúdo que necessita para ser aprovado. Né? Então, pelo menos, se está desmotivado, não desista de estudar. Estuda meia horinha por dia, leia um livro, resolva aí uma quantidade de questões de 10 a 15 questões, só para se manter ativo, que isso é essencial. E você, não sei, você também vai ter simulados nesse seu projeto? Você pensa em aplicar um simulado nessas pessoas, de repente, para ver se eles, se efetivamente está dando resultado, caso a pandemia demore para passar e demore para ter um novo exame? Sim. Inclusive, no cronograma, né, mais para frente eu vou disponibilizar um vídeo onde eu vou abrir o cronograma, vou mostrar ele como é por dentro. E nele, logo na reta final, eu divido ele em 3 partes, né? Cada mês. Na reta final, nos últimos 2/3 do cronograma, eu já separo datas para que a pessoa ela resolva simulados. Esses simulados são os exames que já foram aplicados pela banca FGV, pelo menos os últimos 5 exames. Edson, por que os últimos 5 exames? Porque, na minha opinião, a partir aí, vamos colocar do 26º, 25º exame, ali já houve muita mudança legislativa. Né? Isso acaba atrapalhando para o próprio candidato treinar, né, por meio dessas provas. Então, ali, pelo menos, considero os últimos 5 exames razoáveis para que a pessoa consiga resolver questões atualizadas da prova da OAB. Né? Então, dentro do cronograma, já existe esse teste para quem vai fazer esse método de estudos para a OAB. Ô Edson, deixa para o pessoal o contato de novo do seu Instagram, do método. Eu ia escrever aqui, mas eu falei, não, não cortou até agora a live. Se eu for mexer nesse celular, vai que dá problema. Então, Se eu consigo anotar aqui, peraí. É @método Pinheiro OAB, tudo junto. Método Método Pinheiro OAB, Método Pinheiro OAB. Fora esse Instagram do seu método de estudos, tem algum outro contato que as pessoas possam fazer com você para conhecer melhor isso? Tipo um site? Não sei Então, se. temos já também a página do perfil, né? Lá no Facebook, do Método Pinheiro OAB. E uma outra novidade aqui que eu vou revelar aqui na live, que, salvo engano, deixa eu ver a Vou data fazer que certa. nem vou fazer que nem o João Kleber, hein? Para. Né? Fazer o Sim, suspense. a partir de semana que vem, tá? Ainda não definimos a data. Provavelmente vamos criar um canal no YouTube do Método Pinheiro OAB. E por Sensacional. a gente vai trazer várias aulas, principalmente de segunda fase do exame de ordem de direito civil, que é a minha especialidade, né? Então, eu vou fazer esse canal e trazer aí diversas aulas para o pessoal aí que está estudando para o exame de ordem. Entendi. E você vai ser mais focado no direito civil. Se alguém quiser fazer direito tributário, direito penal, não vai encontrar isso, por enquanto. Por enquanto, vou ser bem sincero, Deu uma travadinha na imagem. Bem na hora que ele falou que ia ser sincero. Mas ele é sempre sincero. Oi? achei que tinha caído.
Não, não caiu. Só deu uma pausa bem na sua imagem quando você falou que ia ser bem sincero. Daí eu falei pro pessoal que você é sempre sincero. Tá, é que eu achei que tinha caído aqui. Tá, voltando. Então vamos lá. Sendo bem sincero, a intenção, né, além de criar a primeira fase do método Pinheiro e também a segunda fase de direito civil, O pretendo Edson, criar. Oi, o seu áudio tá dando interferência. Não sei se é porque você mexeu, mas tá saindo cortado. Não é da live, não é da conexão. É alguma coisa que você acha que mexeu. deixa eu ver aqui, peraí. A live nem Você, começou, né? você tá com o microfone? Não, peraí, deixa Não? eu. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Então tá. Então, só recapitulando. A intenção, além de criar a primeira fase, né, do método Pinheiro, a segunda fase, direito civil, também pretendemos lá para 2022 criar toda uma estrutura para tornar aí, criar vida, vários cursos de outras disciplinas, além de direito civil. Né? Então, aí já estou com planos já, de trazer outros parceiros para fazer cursos de outras disciplinas. Que muita gente já me perguntou, na época quando eu lancei, né, logo no início desse mês, a primeira fase do exame de ordem, me perguntaram, Edson, você tem a segunda fase? Calma que já vai ter. Ah, você vai ter a segunda fase de direito constitucional? Infelizmente, tive que falar que não. Mas eu estou trabalhando nisso. E mais para frente, novidades vêm aí. Maravilha. O Edson, ficou faltando alguma coisa que você queira falar ainda do seu método? Acho que você está me Pode falar? ouvindo? É que tá bem baixo. É, o seu áudio está baixo. Peraí, deixa eu tentar fazer uma coisa. Peraí. Você pode. Vou fazer o seguinte: eu posso sair, daí você me convida? De Pode, volta? pode, sem problema. Então, peraí. Enquanto você sai, eu vou remover você e te chamo de volta. Tá, perfeito. Enquanto eu espero o Edson, daqui a pouco eu chamo ele de volta, eu queria dar um recado aqui para vocês. Para vocês irem lá na página do Instagram do Vida de Advogado, gravatinha vermelha tá ali, e participarem dos concursos que estão acontecendo lá. Nós estamos sorteando lá no Instagram este Vademecum aqui. Para quem está querendo estudar tanto da OAB, para a OAB, eu indico esse Vademecum aqui, que é da Verbo Jurídico. E a Verbo Jurídico é parceiro aqui do canal do Vida de Advogado. E no dia 31 de agosto, nós estaremos sorteando 2 vademecums desse aqui, tá? Não serão um, serão 2. Nós estaremos sorteando 2 vademecums. A Verbo Jurídico eu vou sortear pelo Vida de Advogado e a Verbo vai encaminhar para vocês. Então, vocês podem procurar lá no feed do Vida de Advogado, tem uma foto que está lá, dia do advogado, e daí tem o desenho do vademecum e tem as regras lá para você seguir e participar e ganhar esse vademecum. E também tem uma outra promoção acontecendo aí na página do Instagram do Vida de Advogado, que eu vou estar sorteando uma camiseta do Vida de Advogado. Eu vou estar sorteando a camiseta e assim que o nosso canal do YouTube chegar a 15 mil inscritos, tá? Eu vou estar fazendo esse sorteio. E como nós já temos 2 sorteios, eu vou fazer um outro sorteio assim que o Instagram bater os 30 mil. Falta bem pouco, tá? 29 mil alguma coisa. Então a gente está quase batendo os 30 mil. O Edson já voltou aqui. Então vai lá depois, participa dos sorteios para vocês ganharem o Vademecum, ganharem a camiseta e participa aí com a gente. Depois o Edson vai fazer sorteio também quando tiver com o método Pinheiro em prática, ele vai fazer sorteio aqui para vocês também. Sim, logo, logo. Maravilha. Agora ficou normal o som, tá vendo? Eu falei, a gente não pode mexer, tem que deixar o celular quietinho ali. Se mexer muito, É, provavelmente foi na hora que eu coloquei o arroba ali, daí deve ter mudado a questão do eu, áudio. eu acho que sim. Mas agora tá normal.
Mas, Edson, então você explicou como funciona esse seu método. A gente torce aí para sair uma vacina logo, para que tenha um exame da OAB, ou para que eles pensem em uma forma de aplicar o exame, né? Nem que seja com, sei lá, quantidade reduzida de pessoas, máscara, não sei, enfim. Porque também tem que pensar uma coisa: se essa vacina, não é o que eu desejo, mas se a vacina não dá certo e a gente vai ter que saber lidar com essa situação, a gente vai ter que ter formas de prosseguir e vai ter que ter uma forma de aplicar esse exame, né? Sim. Então, eu acho que a OAB já tinha que ir pensando nisso. Todo mundo está na esperança da vacina. Ah, vai sair a vacina, vai sair a vacina, e daí tudo vai voltar ao normal o ano que vem. É o que eu quero, é o que todo mundo quer. Mas e se isso não acontecer? Como que a gente vai fazer? Vai parar? Não vai ter mais exame da OAB? Então, eu acho que a OAB tinha que começar a pensar um pouquinho nisso. Uma notícia fresquinha de ontem, lá nos Estados Unidos também tem um exame de ordem, né? Um exame Sim. de ordem americano. Foi cancelado. Foi cancelado o exame de ordem, né? Sem data de previsão. Sem data de previsão. Então, assim, provavelmente a OAB deve estar de olho nisso, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Também uma outra questão que eu vi recentemente, que a OAB estuda, né? Fazer essa aplicação, mas de uma maneira, assim, bem inferior com a quantidade de candidatos e inscritos que acontece aí normal. Só que vai de encontro com aquilo que você falou, né? Nesse próximo exame, vão ter muitos candidatos ali nos últimos anos, né, que não fizeram essas primeiras fases que iriam acontecer agora em 2020, que vão fazer em 2021. Né? Então, possivelmente, aí vamos ter o dobro, o triplo de inscritos no próximo exame. Então, vai muito na contramão do que a OAB vai tentar fazer, que é enxugar aí o número de inscrição, né, limitar o número de inscrição para a prova da ordem. Né? Já estão dizendo que é inconstitucional fazer isso, né? Mas não vou entrar no mérito dessa questão. Mas a OAB estuda limitar também o número de inscritos, né, para essa primeira fase. Então, Uhum. enfim. Então, a OAB, assim, ela vai ter que estudar com o tempo para ver o que ela vai ter que fazer em relação a essa aplicação da primeira e segunda fase. Maravilha. A hipótese remota de tirar o exame da OAB, isso não existe. Não existe. Não Graças existe. a Deus, né? Porque se com o exame da OAB a gente tem cada pérola que eu vejo por aí, imagina sem o exame da OAB, né? Na minha modesta opinião, e as pessoas falam isso só porque eu já passei, então as pessoas ficam bravas comigo quando eu falo isso. Mas eu acho que o exame da OAB devia ter uma terceira fase, quiçá uma quarta. Devia ter a prova oral e depois devia ter um exame psicotécnico, médico, para ver se o cara tem capacidade para advogar. Porque, olha, eu vou te falar cada coisa que eu pego. Aguarde os próximos vídeos aí do canal do YouTube do Vida de Advogado, que vocês vão ver as histórias de alguns advogados que eu tive que lidar aqui no interior e um outro que é lá de São Bernardo do Campo, que eu falei, meu Deus do céu, como que esse cara tirou a OAB? Ah, Mas isso é história lá para o Vida de Advogado. sim. Mas perfeito. Mas Edson, obrigado pela sua participação aqui, por você ter aceito mais um convite, que acho que essa já é a terceira live que a gente faz junto, né? Sim. Eu não peguei tão pesado agora, porque amanhã tem uma que vai ser trocado, né? Eu vou ser um entrevistado, e daí você poderia, né, descontar. Mas, mas assim, obrigado também pelo convite de poder participar da sua live também, que será amanhã às 18 horas, não é isso? É às Não, 18? Ah, não é? quinta-feira. É, não, não é amanhã, desculpa. É É quinta-feira. 27. Dia 27, 27. perdão, quinta-feira, amanhã não, é quinta-feira. Quinta-feira às 18 horas. Obrigado pelo convite aí. E até a nossa próxima live, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai. Mais muitas lives por aí virão. Maravilha. Se você quiser deixar um recadinho aí pro pessoal, fica à vontade. A gente tem ainda alguns minutinhos, pode. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite, né? É sempre um prazer estar conversando aqui com você. Gosto muito de conversar. E também de dispor aí desse projeto. É um projeto aí que eu brinco, é um projeto de uma década. Estou investindo muito nele. É um sonho, na verdade, que eu estou tentando realizar.
E também aí, quem tiver na luta, né, para passar no exame de ordem, ou que tem algum amigo que está aí nesse calvário, pode contar comigo, pode entrar em contato, que eu não estou só vendendo cronograma. Eu converso com vários estudantes aí, vez ou outra, sobre como eles devem se preparar para o exame de ordem, como que eles devem estudar, como resolver as questões, enfim, toda, né, a logística aí para estudar, para se preparar para essa prova. Então, podem contar comigo que eu estou sempre à disposição aí no que for necessário. E Edson, maravilha, eu queria te agradecer de novo e queria deixar para você aberto o Vida de Advogado e os canais do Vida de Advogado para que você possa divulgar também o seu projeto, tá? A gente tem lá o site do Vida de Advogado, tem a página do Facebook, tem o grupo. Se você quiser que eu poste lá depois para você, quando você for começar a comercializar isso, você manda Sim. que eu posto lá para você e não vou te cobrar nada por isso. A questão do Uma desconto, comissão, do, pelo menos. né? Não, não tem nada disso. Eu acho que quando a gente ajuda o próximo, a gente está se autoajudando. Então, o canal está à disposição, tá bom? Para sua Exatamente. divulgação. Obrigado E, mesmo. tá bom? E um grande abraço para você. Eu vou fazer uma selfie aqui para a gente deixar registrado. Depois eu te mando. Aprendi direitinho, hein, com você. Aprendeu? Fechado. Então, Muito obrigado novamente, viu? imagina, Forte abraço. eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, obrigado por ter acompanhado a live até o final. Doutora Luciana, minha querida amiga lá de São Paulo, se prepara porque nós vamos fazer mais uma live juntos no mês de setembro, tá? Estou te convidando aqui ao vivo e a cores. Eu ia te mandar o convite mais no decorrer da semana, mas já fica aqui o convite feito. E obrigado por você ter acompanhado aí, comentado também. Obrigado a todos os demais que ficaram aí na live acompanhando com a gente, que participaram. Quem perdeu, depois dessa live vai estar lá no IGTV e eu também vou subir a live para o canal do YouTube. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês e uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.